o Brasil gastou bilhões para sediar uma Copa do Mundo. Anos depois, estádios vazios, dívidas bilionárias e uma pergunta: quem lucrou com isso? As arenas de Brasília, Cuiabá e Manaus não conseguem cobrir nem os custos mensais de manutenção. Manaus? Você acha que não tem, estados que não tem time na Série C? O prejuízo é de 10 milhões todo ano. Nesse ritmo, o retorno do investimento nas obras demoraria até 3.000 anos. Quem paga isso é a população. Em 2023, a FIFA abriu o processo para escolher as próximas sedes da Copa do Mundo. Portugal, Espanha e Marrocos em 2030, Arábia Saudita em 2034. Mas tem um detalhe que muda tudo. Pela primeira vez, praticamente não houve concorrência. Esses foram os únicos países que se ofereceram para ser sede. Então, a pergunta que fica é: se antes os países escolhidos reagiam assim, por que ninguém mais quer sediar uma Copa do Mundo? Lá vem cruzamento! Olha o perigo, Close! Júlio César, Close! Chegaram de novo! Olha a bola tocada, virou passeio! A Copa de 2014 terminou de forma praticamente trágica para nós, brasileiros, e por conta disso, o 7-1 é basicamente tudo que a gente lembra daquela Copa. O 7-1 é absolutamente inesquecível e vai estar nos livros pelo restante da vida. Assim. Parecia uma criança jogando no meio dos adultos. Dava até pena. Hoje foi um vexame. Hoje, o futebol brasileiro foi humilhado. Foi um dia de humilhação. Mas a verdade é que o pesadelo começou muito antes da Alemanha marcar o primeiro gol. Para entender isso, a gente precisa voltar para 2013. Protestos no país inteiro: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Institucional, a polícia, ó. Olha a polícia partindo para cima. No Rio de Janeiro de forma pacífica, mas terminaram em uma grande confusão. Brasília, a capital, tomada no momento. O lema dos protestos era: não vai ter Copa. No país que mais venceu Copas do Mundo, milhares de pessoas estavam nas ruas protestando contra a própria Copa. Porque, enquanto a FIFA vendia ao mundo uma festa, nos bastidores começavam a surgir denúncias que contavam uma história completamente diferente da que aparecia na mídia. A promessa era simples: a Copa não era só um torneio de futebol. Ela deveria deixar um legado. Você deve lembrar disso nas manchetes da época, o tal legado da Copa. Novos aeroportos, novas linhas de metrô, mobilidade urbana, infraestrutura, investimentos que supostamente continuariam beneficiando a população muito depois que a Copa acabasse. Mas, conforme os preparativos avançavam, começou a ficar claro que as coisas não estavam saindo como planejado. Diversas obras anunciadas com entusiasmo simplesmente não seriam entregues. Projetos de mobilidade cancelados, outros reduzidos. Dos 93 principais projetos que estavam previstos para a Copa, só 36 estavam concluídas quando o torneio começou. Algumas das obras mais ambiciosas nunca nem saíram do papel. O monotrilho de Manaus, o monotrilho de São Paulo, a expansão do metrô em Belo Horizonte. Projetos que tinham sido apresentados como parte desse tal legado da Copa, mas isso era só o começo, porque enquanto algumas obras desapareciam dos planos, outras ficavam cada vez mais caras. Quando o orçamento da Copa foi anunciado, o governo previu que gastaria mais ou menos 20 bilhões de reais com a Copa. Mas hoje a gente sabe que a Copa custou mais de 27 bilhões para os cofres públicos. E nenhum exemplo simboliza melhor isso do que o estádio Mané Garrincha. A Justiça condenou o ex-governador Agnello Queiroz e o ex-deputado Tadeu Filipelli por desvios na construção do estádio Mané Garrincha. Dá uma olhadinha. O orçamento original para a construção desse estádio era de 700 milhões, mas o valor final bateu quase 2 bilhões de reais, um dos estádios mais caros do mundo. Mas o problema não foi só o custo. Hoje a gente já sabe que mais de 400 milhões foram superfaturados, ou seja,
Nas licitações, as empreiteiras colocavam materiais da melhor qualidade possível, enquanto na obra eles usavam material inferior, ou com defeito, e embolsavam a diferença e pagavam propina para que algumas pessoas ficassem quietas. Segundo o relatório da Polícia Federal, o superfaturamento foi de 559 milhões de reais, praticamente o mesmo valor previsto para a obra toda. Mas sabe o que é mais assustador? O caso do Mané Garrincha estava longe de ser uma exceção. O que a Operação Lava Jato revelou mais tarde é que 10 dos 12 estádios utilizados no torneio mostravam indícios de corrupção e superfaturamento. E quando você olha para tudo isso, os protestos lá de 2013 começam a fazer sentido, porque a sensação que as pessoas tinham é de que os bilhões estavam sendo gastos, mas as promessas que eles haviam feito estavam sendo quebradas e que a população teria que pagar a conta. E algumas pessoas podem chegar a uma conclusão óbvia, então é por isso que ninguém quer sediar uma Copa, porque é inevitável que ela termine em desperdício, corrupção e prejuízo. Mas tem um problema aí. Isso pode até explicar o que aconteceu no Brasil, mas não explica o resto do mundo. A Copa do Mundo não é um evento qualquer, ela é o maior espetáculo esportivo do planeta. As Olimpíadas também são bem grandes, mas nem chega perto do tamanho que uma Copa do Mundo tem. Em 2022, todas as partidas foram assistidas por pelo menos 175 milhões de pessoas, o que significa que uma partida aleatória da fase de grupos da Copa do Mundo tem mais espectadores do que o Super Bowl mais assistido da história. E a final de 2022 reuniu aproximadamente 1,5 bilhão de espectadores. É um nível de audiência que é até difícil de imaginar, e quando bilhões de pessoas estão olhando para a mesma coisa, bilhões de dólares costumam vir junto. Patrocinadores, direitos de transmissão, licenciamento, ingressos, turismo, a Copa movimenta quantias absurdas de dinheiro. E durante muito tempo isso parecia justificar os custos que os países tinham. A lógica era simples. Você gastava bilhões, mas em troca recebia turistas, investimentos, visibilidade internacional e a oportunidade de mostrar o seu país para o planeta inteiro. Só que tem um detalhe importante. Quando a Copa gera bilhões de reais, esse dinheiro não vai principalmente para o país sede, ele vai para a FIFA. Entre 2019 e 2022, no ciclo da Copa do Catar, a FIFA arrecadou mais ou menos 7,5 bilhões de dólares. A maior parte desse valor veio dos direitos de transmissão e dos patrocinadores, mas mesmo uma organização que controla toda essa receita teve gastos enormes para realizar o torneio. Quando todas as contas fecharam, sobrou um pouco mais de 1 bilhão de dólares ao longo de 4 anos. E isso nos leva a uma pergunta interessante. Se até a FIFA, que vende os direitos, negocia os contratos e controla a maior parte da receita, não sai com uma margem tão grande quanto parece, o que acontece com o país que precisa construir tudo? Porque sediar uma Copa do Mundo não significa só abrir os portões de um estádio, significa receber milhões de turistas, expandir aeroportos, construir hotéis, criar sistemas inteiros de transporte, além de reforçar a segurança, modernizar cidades inteiras e, muitas vezes, construir uma boa parte dessa infraestrutura praticamente do zero. E é aí que a gente começa a perceber que talvez o problema não seja só a corrupção. Talvez o problema seja a própria escala que a Copa do Mundo atingiu. Durante décadas, o torneio teve 32 seleções e 64 partidas, mas agora isso mudou. A partir desse ano serão 48 seleções e 104 jogos, a maior Copa da história. E à primeira vista isso parece ótimo, aliás, para nós como fãs isso é ótimo. Mais jogos, mais seleções, mais países sendo representados, mas tudo isso tem um efeito colateral, porque uma Copa desse tamanho exige o dobro da estrutura que a gente falou antes, o que significa que os países têm que gastar muito mais para sediar um evento desse tamanho. E esse aumento de custos começou a mudar a forma como os países enxergam a Copa do Mundo. Sediar esse torneio antes era uma espécie de orgulho nacional. Governos de todo o mundo disputavam o evento, as delegações viajavam pelo mundo inteiro tentando convencer a FIFA de que o país deles era o país certo para isso. Mas, aos poucos, as contas deixaram de fechar. Um bom exemplo disso é o Reino Unido. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Eles estavam analisando seriamente se candidatar
para ser a sede da Copa de 2030. Então eles fizeram alguns estudos, eles contrataram consultorias, tudo para analisar os custos dessa Copa. E eles chegaram à conclusão de que simplesmente não vale a pena. O Reino Unido tem a maior liga nacional do mundo, a Premier League. Ele tem dezenas de estádios prontos, preparados para receber jogos do tamanho que a Copa do Mundo exige. Ou seja, muito pouco ia ser gasto com estádios, mas o problema é que a Copa ficou tão grande que mesmo que eles não precisassem gastar com estádios, o gasto com infraestrutura ficaria tão alto que não faz sentido para eles sediar o torneio. Além do mais, eles também descobriram que sediar uma Eurocopa traz praticamente os mesmos benefícios econômicos, só que custa metade do valor de sediar uma Copa do Mundo. E eles não foram os únicos a chegar nessa conclusão. Para a Copa de 2022, a gente tinha 5 países como candidatos. Para a de 2026, a desse ano, apenas 2. E como eu disse antes, as de 2030 e 2034 tiveram apenas uma candidatura viável, cada uma delas. Pela primeira vez não existiu disputa para ver quem ia sediar a Copa do Mundo, e o problema não é só a corrupção. A Copa do Mundo se transformou num evento tão grande que cada vez menos países conseguem justificar o custo de sediar uma. Hoje, só existem 2 tipos de países capazes de sediar uma Copa do Mundo. O primeiro são as coalizões, países que se juntam para dividir os custos. Eles dividem estádios, infraestrutura, os riscos. Foi exatamente isso que aconteceu esse ano: Estados Unidos, Canadá e México. E depois, em 2030, Espanha, Portugal e Marrocos. Nenhum desses países precisou carregar sozinho o peso de uma Copa moderna. E o segundo grupo é o dos países extremamente ricos, países capazes de investir dezenas ou até centenas de bilhões de dólares sem depender do retorno financeiro do torneio. Esse foi o caso do Catar. E agora parece ser o caso da Arábia Saudita também, porque para esses países a Copa não é só um evento esportivo, ela faz parte de projetos muito maiores, especialmente projetos de imagem internacional. Talvez os países não tenham parado de querer sediar a Copa do Mundo, eles ainda querem, mas a Copa ficou grande demais para a maioria dos países, grande demais para ser organizada por uma única nação, grande demais para funcionar da forma que funcionava do passado, e esse é o paradoxo. A Copa do Mundo nunca foi tão popular, ela nunca movimentou tanto dinheiro quanto agora, a audiência dela está no pico, é a maior de todas, mas justamente por isso parece que nunca foi tão difícil sediar uma Copa do Mundo, porque o problema não é que ninguém queira organizar a Copa, o problema é que cada vez menos países conseguem pagar essa conta. E nessa onda sobre falar de Copa do Mundo, Arábia Saudita, países extremamente ricos, eu tenho um vídeo aqui onde eu falo pra você sobre como Dubai é uma cidade muito diferente do que a gente pensa, como não é simplesmente um reduto de luxo, mas que existe um lado sombrio, um lado podre dessa cidade que a gente simplesmente não ouve falar. Se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar dele também. Eu vou deixar ele aqui pra você assistir. Eu sou o Mascote Guys, por hoje é só. Até a próxima, obrigado por quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo, valeu!